Bom dia, passando aqui para compartilhar aquilo que estava meditando na palavra nessa manhã e compartilhar com os irmãos que têm assistido essas lives e trazer entendimento, a visão daquilo que Deus falava comigo nessa manhã. E hoje eu meditava no livro do Gênesis, no livro do Gênesis capítulo 37. É um texto muito conhecido, porém eu nunca tinha tido essa visão, tido essa compreensão e esse entendimento do que a palavra hoje quis falar comigo. Entenda que a palavra de Deus no livro do Gênesis, capítulo 37, vem contando a história de José, da sua família, dos seus irmãos, dos sonhos. Nós conhecemos bem a história. É um texto muito pregado, muito lido, muito conhecido. Mas a pergunta é, você já foi traído? Alguém já traiu você? Amados, a dor vem, não é de longe. A maior dor da traição vem de pessoas que estão bem perto de você. Pessoas que estão bem próximas de você. Porque José, ele foi totalmente traído pelos seus irmãos. O próprio Jesus relata sobre isso no livro de Mateus, capítulo 26, sobre a traição. O próprio Jesus foi traído. Nesse capítulo de Mateus 26, capítulo 26, se eu não me engano, versículo 23, que eu lia isso também agora há pouco, ele vem falando, ele anuncia que um dos seus discípulos o trairia durante a ceia. Imagina só, essa dor da traição, ela é muito forte. É uma dor que abre crateras, são dores que nos levam realmente para a cova, porque a traição, ela não vem de pessoas distantes, ela não vem de longe. A traição, ela vem de pessoas de perto. E aí Jesus ainda fala uma frase, deixa eu lembrar que ele diz assim, o próprio Jesus diz assim, que ele vai ser traído por aquele que come no mesmo prato. Ou seja, Jesus já estava nos anunciando, nos antecipando que as pessoas que nos trairiam seriam pessoas que comeriam no nosso próprio prato, pois nem todos que nos chamamos de irmão, nem todos que andam conosco, na verdade, são irmãos e nem tampouco são amigos. Então o próprio Jesus fala, né? Ele fala que ele seria traído por um dos seus discípulos que sentava à mesa, que ceava com ele, e ele fala que ele ia ser traído não por de longe, mas daqueles que comiam no seu próprio prato. E a pergunta é, você já foi traído? Existem várias formas de traição. Quando se fala em traição, acha que é só dentro de um casamento. Não. A traição aqui, Jesus foi traído por um discípulo. Ele foi vendido por esse discípulo. Mas o texto que eu lia e meditava, e quero compartilhar com você, aquilo que Deus colocou no meu coração, entendimento, foi no livro do Gênesis, capítulo 37. Porque ali não é só a história de um sonhador. Ali não é só a história do menino que tinha sonhos e projetos e o seu grande defeito foi ter compartilhado esses sonhos, os seus projetos com aqueles que eram seus irmãos, não eram nem seus amigos. Entenda que o próprio Jesus disse, né? Que a traição vem daquele que comia no prato, daquele que anda contigo, daquele que caminha contigo e nem sempre, amado. Quem te chama de irmão, quem anda com você é seu amigo de verdade. Sabe qual é a maior raiva do traidor? Sabe qual é a maior raiva? Que ele fica indignado, que ele fica assim, com mais ódio, mais raiva, é que ele descobre que ele não tem poder para paralisar os planos de Deus na minha vida e na tua vida. Essa é a raiva do traidor, porque aquilo que Deus já decretou, aquilo que Deus já preparou para mim e para você, ele não vai poder parar. Então essa é a maior raiva do traidor. Essa é a maior raiva dele, descobrir que ele não tem esse poder, ele não tem essa capacidade, ele não tem essa autoridade para revogar um decreto dado por Deus na minha vida e na tua vida. Ele não pode parar os planos de Deus. O Judas levou o farelo, como diz aqui no Pará. Ele viu que ele não pôde, a raiva dele não ter conseguido, o que é que ele faz? Se enforca. Mas eu quero compartilhar com você aqui a traição que José sofreu. A dor da traição de ter vindo dos seus próprios irmãos. José, ele foi traído pelos seus irmãos. Você já pensou o que é isso? Você caminha junto, você ajuda, você estende a mão, você dá ali todo o seu apoio, não só familiar, porque quando a gente fala de irmão, a gente está se referindo a outro tipo de irmandade também. E aí você ser traído? Pois é, José, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. A existência, né, da traição. E aí eu fui entender, e que é isso que eu quero compartilhar com você. Existe dois tipos de traidor nessa história de José
E diferente da história de Judas, né? Que Jesus, ele disse que ele seria traído também, não só por aquele que o venderia, mas ele também seria rejeitado, traído por aqueles que também caminhavam com ele, como ele foi por Pedro. Agora entenda que José, na história de José, quando José foi traído pelos seus irmãos, nessa história aqui existe 2 tipos de traidores. E é sobre isso que eu quero falar com você. É sobre isso que eu tive um entendimento nessa manhã para compartilhar com você esse tipo de traição. Ele foi traído pelos seus irmãos. E aqui houve 2 tipos de traidores que eram irmãos de José que traíram José. O traidor, ele sempre vai comer no teu prato. Ele sempre vai estar perto de você e caminhando com você. Mas entenda que no meio dos irmãos de José havia o primeiro traidor. O primeiro traidor da história de José se chamava Rubens, sabe? Rubens, quando os irmãos falaram em matar o próprio José, esse traidor chamado Rubens, o irmão mais velho de José, a palavra vem dizer que ele diz que quando o irmão fala que vão matar José, ele disse assim, matar não. Não, gente, não vamos matar José não. Matar é muito pesado. Vamos jogar ele na cova? Ou seja, tem muita gente que não mata, tem muita gente que não te mata, porém te joga na cova. Tem muita gente que acha que está fazendo é pouco demais, que matar é pesado demais, porém te joga na cova na primeira oportunidade que tem, te trai te jogando na cova, te jogando para os leões. Entenda porque Rubi é o tipo de pessoa que não mata, né? Não mata, mas senta na roda dos que matam. Quem está preparado para matar é esse tipo de pessoas com que eles andam, com que eles sentam. Ou seja, Rubens, ele não mata. Porém, ele senta na roda dos que matam. Senta com aqueles que matam, com aqueles que preparam a tua morte. Ele não fala mal de você, esse traidor. Mas ele senta na roda de quem fala de você. É um homem que é traidor. Te joga na cova por qualquer amizade, por qualquer roda, por qualquer oportunidade. Não é um homem para te depender. Não é um homem, esse tipo de pessoa, não é para você ter amizade. Porque não é um homem para falar na frente. Não é um homem que fala. Ele só quer estar no meio daqueles que estão ali no grupinho, na rodinha. E esse é um traidor terrível para a nossa vida. Não é um homem para entrar na frente. Só que existe um pior do que Rubens ainda nessa história. Ou seja, Rubens é aquele que acha que matar é pesado demais, que é melhor jogar na cova, mas é aquele que não te defende, é aquele que não fala de ti, mas senta na mesa dos que falam. Mas ainda assim, tem outro pior do que Rubens. Presta atenção no que eu estou falando, porque talvez Deus hoje está falando no teu coração, como falou comigo nessa manhã. Tem um que é pior do que Rubens. Ele não joga na cova, ele não diz que matar é pesado, ele senta também na roda dos escarnecedores. E esse outro irmão é o Judá. Entenda que Judá, ele não mata, mas ele vê uma oportunidade. E tem muita gente assim, amado, que para estar no lugar, para ter posição, para ter cargo, para ser visto, para ser lembrado, é o tipo de pessoa que vê a oportunidade destruindo o outro, passando por cima do outro, para ver o seu próprio bem, não é isso? Então, Judá viu uma caravana de ismaelita passando e disse, para que matar, né? Para que matar? Matar não dá lucro. Matar não dá lucro. Aí o que ele faz? Vamos vender. Tem gente, amado, que te vende por uma oportunidade. Tem gente te vendendo por qualquer bagatela, porque quer o que você tem. Além de ser traidor, é invejoso. Porque Judá né? E Judá é diferente. Porque o outro acha que pesado demais é matar, é melhor jogar na cova. Esse aqui não. Ele vê oportunidade. Ele vê lucro, ele não te mata, mas porém te vende. Esse a gente tem que ter cuidado dobrado. Porque são aqueles que estão ali a qualquer momento, ponto de te trair e te venderem por tão pouco. E aí, amados, ele não te mata,
mas ele te vende. Ele é pior ainda, mas Deus sabe. Deixa eu te falar algo. Deus, ele sabe. Ele sabe quem é traidor, aquele que Deus escolheu, aquele que chamou. A raiva do traidor é quando ele descobre que ele não tem poder para paralisar os planos de Deus na minha e na tua vida. Essa é a raiva do traidor. Porque ele não pode, ele não tem poder e ele não consegue paralisar o que Deus tem na minha vida e na tua vida. Mas saiba qual é o problema do traidor. Eles traem, né? Eles traíram José pensando, né? A gente vai definir o destino dele. A gente vai definir o destino dele. Eles não sabem que quem já definiu o meu plano, o teu projeto, o meu projeto, foi Deus. O homem não pode. O homem não pode. Eles traíram José pensando que eles iam definir o destino e a vida de José. Só quem pode é o Senhor. E mais o Senhor na nossa vida do que qualquer traidor. São eles que sabiam o destino de José? Não. Porque quem sabe o meu e o teu destino só é Deus. Ele já tinha sido definido por Deus. Deus já havia traçado um projeto para a vida de José, assim como ele já traçou para a minha vida e para a tua vida. Ou seja, qualquer tentativa de traidor não vai prevalecer contra as nossas vidas. Sabe por quê? Porque quem definiu, quem preparou os nossos projetos foram o próprio Deus. E quanto mais eles tentarem atrasar, Deus manda eu te entregar essa palavra, quanto mais eles tentaram atrasar a vida de José, mais ele estava aproximando do seu propósito. Então Deus, ele usa esses traidores, Deus usa esses atribulados, Deus usa essas pessoas para me promover e te promover. Então não te preocupa com o traidor, com quem está te traindo, com quem está falando de você, com quem está te vendendo, com quem está dizendo, não, matar é pesado demais, joga ela na cova, dá uma cadeirada nela, põe ela no banco. Não, deixa eu te falar algo de Deus para tua vida e para minha vida. Quanto mais eles tentaram atrasar o projeto de José, mais o Senhor colocou ele próximo. Deixa eu falar para você, quanto mais tentarem esse traidor, essa pessoa que está te traindo, que está te defamando, que está falando de você, não te preocupa com ela não, ela está te promovendo. Ela está promovendo você para o propósito, para aquilo que está alinhado com Deus na sua vida. Porque a maior raiva, eu volto a dizer e vou repetir a frase que o Senhor me entregou nesta manhã, que a maior raiva do traidor é ele descobrir que ele não tem poder para paralisar os planos de Deus na minha vida e na tua vida. Então deixa o traidor para lá, deixa, porque a palavra vem dizendo que o mal por si só se destrói. O que aconteceu com Judas? Morreu. O que aconteceu com os irmãos de José? Tiveram que se curvar e o sonho de José ser concretizado, porque agora eles dependiam daqueles que ele queria definir o destino dele. José, ele foi traído pelos seus irmãos e existia esse tipo de traidores, Rubens e Judá. Eu quero dizer que você também não está isento de encontrar traidores no teu caminho. O próprio Jesus, eu comecei falando de Jesus aqui, Mateus 26, ele anuncia que ele seria traído por um dos seus discípulos na noite daquela ceia. E Jesus ainda te alerta, ainda me alerta quando ele diz assim, ó, aquele que me trair é aquele que come no meu prato. E se não tem uma dor, amado, se tem uma dor que é terrível, é a dor da traição. Sabe por quê? Porque a dor da traição não vem de longe, ela vem daqueles que estão perto. Então vamos ter cuidado, vamos estar atentos. E não te preocupa com o traidor, sabe por quê? A palavra vem dizendo que eles estão te promovendo. E o traidor, ele não tem poder para paralisar o projeto de Deus na minha vida e na tua vida. Tudo aquilo que Deus planejou para a vida de José aconteceu. Porque não é o homem, não é o traidor, não são pessoas que definem aquilo que Deus já declarou para mim e para a tua vida. Tu crê? Então toma posse, recebe essa palavra hoje pro teu coração. Fica ligado. Você foi traído? Você já foi traído? Existem várias formas de traição, não é verdade? Não é só entre um relacionamento, um casamento. É relação de amigos, de negócios, de trabalho. Mas o Senhor está te dizendo que o plano dele não será frustrado na tua vida. Quem vai ter dor e raiva é o traidor. Porque ele vai descobrir que ele não pode paralisar o projeto de Deus na tua vida. Fique com Deus, Deus te abençoe e fique na paz de Cristo.